O principal chefe da greve da PM baiana se entrega à polícia em Salvador. Marco Prisco é um dos suspeitos de tramar ações de vandalismo em telefonemas gravados com autorização judicial. Os grevistas mantêm a paralisação iniciada há 10 dias. Mas desocupam o prédio da Assembleia Legislativa. E o bombeiro do Rio de Janeiro, flagrado nas gravações, é preso ao chegar da Bahia. Um trem lotado para no Rio e passageiros enfurecidos protestam em várias estações. Chega à justiça a discussão sobre o alerta de blitz de trânsito nas redes sociais. Nossos repórteres mostram os reflexos das obras de transposição do São Francisco na vida dos moradores. Em testes com ratos, cientistas identificam uma proteína capaz de eliminar sintomas de Alzheimer. Na Grécia, manifestantes protestam contra o novo plano de redução de despesas. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Cientistas americanos anunciaram hoje um avanço no combate ao mal de Alzheimer. E a pesquisa usou um remédio que já existe. Encontrar a cura para uma doença degenerativa do cérebro, o Alzheimer, é a batalha diária desta equipe de pesquisadores de Ohio, nos Estados Unidos. E eles deram um passo que está sendo comemorado pela comunidade científica. A descoberta envolve um medicamento usado para o tratamento do câncer de pele, o Bexarotene. O alvo é uma proteína produzida naturalmente no cérebro, a beta-amiloide. Nos pacientes com Alzheimer, essa proteína se acumula e se torna tóxica, formando placas. Os pesquisadores descobriram que o Bexarotene estimula a produção de uma outra proteína, a ApoE, que no estudo foi capaz de dissolver as placas que levam aos sintomas da doença. Os cientistas usaram o medicamento para tratar ratos com Alzheimer. No 14º dia, nós registramos uma queda significativa na presença da beta-amiloide no cérebro dos ratos. E depois desses 14 dias, a redução chegou a 75%, diz a doutora Paige Kramer, da Universidade Case Western Reserve. Depois do tratamento, também foi observada uma melhora na memória e no olfato das cobaias, que são afetados pelo Alzheimer. A próxima etapa da pesquisa é o teste em humanos, que deve começar logo. Apesar de estarem animados, os cientistas fazem questão de deixar claro que o Bexarotene ainda não pode ser usado para tratar o mal de Alzheimer. Mas o caminho é realmente promissor. Foi enterrado hoje em Belo Horizonte o corpo do cantor e compositor Vando. Foi uma despedida emocionada. Os fãs que fizeram fila para chegar perto do caixão homenagearam o cantor. Em todo show ele dava as rosas para as mulheres, né? Pascoal levou a coleção de discos e DVDs desde o primeiro. A minha esposa, que eu tenho hoje, foi conhecida através das músicas do Vando. Coroas de flores enviadas por famosos e anônimos lembravam uma marca registrada de Vando, as calcinhas. Já fui em 3 shows deles aqui em Minas Gerais, eu jogava sempre calcinha para ele. A irmã do cantor desmaiou e teve que ser carregada. O cortejo com o caixão foi seguido por milhares de pessoas. Vando foi enterrado na cidade onde decidiu morar nos últimos anos. Foi uma escolha por amor. Ele se mudou para Belo Horizonte quando se casou com Renata Costa, uma fã mineira. A cerimônia religiosa seria em 1º de setembro. Vai ser muito difícil ficar sem ele. Eu amava ele demais. E foi com músicas de amor, sucessos de Vando, que os fãs se despediram. Um problema hoje numa linha de trens do Rio de Janeiro provocou a revolta dos passageiros. Eles desceram das composições, invadiram os trilhos e houve quebra-quebra em várias estações. O trem lotado quebrou na estação de Sampaio, zona norte do Rio. Passageiros então arrombaram as portas e desceram. A polícia chegou e quando uma locomotiva veio para rebocar o trem quebrado, a confusão aumentou. Os passageiros tentaram impedir e jogaram pedras. A polícia usou bombas de efeito moral. Eu estava sentada em cima da estação, eles botaram bomba. Olha aqui o que eles fizeram. Isso é uma injustiça com o trabalhador que eles fazem isso. Os funcionários da Supervia botaram o trem em movimento, mas quem estava nos trilhos invadiu a composição. Em cima do reboque ou pendurados nas laterais, dezenas de pessoas começaram uma viagem perigosa. Mas o trem seguiu, passando por 6 estações durante mais de 20 minutos até chegar à Central do Brasil. E a revolta virou vandalismo. A polícia usou armas não letais.
O batalhão de choque chegou e, com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral, tentou conter o tumulto. Muitos usuários do trem passaram mal. Terrível, terrível. A situação só acalmou por volta das 10 da manhã. Governo e Supervia dizem que vão melhorar todo o sistema, mas isso até as Olimpíadas de 2016. A promessa é de compra de 120 novos trens. Na prática, 30 foram encomendados, 4 chegaram e nenhum está rodando. Nós estamos diante de um dia difícil e não teremos dias fáceis pelos próximos 2 anos, porque nós precisamos trocar o pneu com o carro andando. E, obviamente, problemas como o de hoje poderão voltar a ocorrer. No caminho percorrido hoje pelo trem, ficaram estações depredadas, passageiros feridos e revolta. Não se justifica um erro com violência. Mas, pô, todo dia acontece isso, todo dia. O Jornal Nacional exibiu hoje a segunda reportagem especial da série sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. Os repórteres Mônica Silveira e Augusto César mostram 2 realidades bem distintas. O avanço das obras numa região da Paraíba e as máquinas paradas, quase abandonadas num trecho em Pernambuco. A chegada de máquinas nunca vistas por aqui atraiu os agricultores. Nós queremos emprego aqui, só que é emprego, nós chamamos aqui por um emprego. O vigia é assediado. Toda hora, gente, chegou alguma pessoa da empresa, não, por hora não tem. Eu tô aqui para aguentar qualquer emprego aí. Em Cabrobó, Pernambuco, o canal da transposição é esperança e abandono. A construtora chegou a iniciar a escavação nos lotes 1 e 2. E não passou disso. Há 1 ano e meio, a obra parou. Assim, do jeito que está. O mato cresceu e quilômetros de escavação na pedra, investimentos de suor, ficaram espalhados, abandonados no meio do sertão. Nos canteiros vazios, equipamentos que seriam usados para transformar o sertão. No ano passado, alguns consórcios de empreiteiras pararam a construção porque consideraram o valor da licitação menor do que o custo real. O Ministério da Integração Nacional começou uma nova negociação com as empreiteiras. E ontem, na visita às obras em Pernambuco, a presidente Dilma Rousseff disse que os acordos estão sendo renegociados. Neste lote, na Paraíba, as obras não foram interrompidas. A escavação de 2 túneis, que juntos vão ter quase 20 quilômetros de extensão por dentro da Serra do Braga, mobiliza 460 trabalhadores. Para abrir todo esse espaço, são usadas nas frentes de trabalho 60 toneladas de explosivos todo mês. De 12 em 12 horas há uma nova detonação. E assim, a obra avança. A cada dia, os operários conquistam mais 9 metros aqui dentro da rocha. Depois de cada explosão, a quantidade de pedras retiradas é suficiente para encher 40 caminhões. Mas as obras provocaram outros efeitos nos moradores da região. Uma sucessão de explosões danificou a casa do seu Francisco. A minha casa, ela era perfeita, não tinha rachadura de jeito nenhum. Depois desses tiros, aí começou essas rachaduras. O governo comprou a casa de seu Francisco, mas ele ainda não se mudou porque é um dos 250 moradores deste lote na Paraíba que optaram por receber uma casa nova, que ainda não está pronta, no lugar da indenização. No mesmo lote, o trabalho está parado na fábrica de rapadura de Seu José. Há um século, a família usa a água do açude para irrigar a plantação de cana-de-açúcar. Mas ele foi aterrado no meio para a construção do canal do Eixo Norte. O agricultor ainda não foi indenizado. Se essa água do açude ali secar, a gente fica sem água. Aí a gente vai sobreviver de quê? Eu não sou contra a transposição. Veja bem, eu sou a favor da transposição, desde que traga água sem tirar o pouco que a gente tem. Segundo o Ministério da Integração Nacional, 1.679 famílias já foram indenizadas. Outras 124 precisam apresentar os documentos exigidos por lei. Os temporais de verão causados pelo calor e pela alta umidade atingem várias regiões do Brasil nesta sexta. Nas áreas escuras do sul e do norte, o tempo fica fechado a maior parte do dia. No sudeste, as tempestades se formam à tarde e podem se estender até à noite, em São Paulo e no sul e oeste de Minas Gerais. Céu aberto em parte do Rio Grande do Sul, de Roraima e entre o Rio de Janeiro e a Paraíba. O dia começa com 19 graus em Brasília e em Curitiba.
A máxima será de 34 no Rio de Janeiro, 30 em São Paulo e de 26 em Porto Alegre. Amanhã à noite, os ventos que sopram da Amazônia levam bastante umidade para o sudeste, formando a zona de convergência do Atlântico Sul pela 5ª vez esse ano. Fica mantido o alerta de muita chuva no fim de semana em Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e na região serrana do Rio. Daqui a pouco, chega à Justiça a discussão sobre o alerta de blitz de trânsito nas redes sociais. Uma moradora de rua é espancada por 3 homens no Rio. Gregos protestam contra o novo plano de redução de despesas.